Nível, o debate com Márcio Mota. O jornal O Estadão de São Paulo, ele está proibido de falar ou publicar qualquer assunto referente à família Sarney. Isso foi uma decisão da Justiça e eu pergunto à mesa, será que nós estamos vivendo uma democracia onde a liberdade é a base? Ou nós estamos vivendo uma hipocrisia, onde se parece viver aquilo que, na verdade, não é bem aquilo que é mostrado? Essa pergunta quero começar com o nosso doutor Lúcio Abondati. Na Alemanha nazista diziam que se você controla todos os meios de comunicação, você faz a verdade. Então, se você amordaça os meios de comunicação, você determina aquilo que vai ser possível a população descobrir ou não. No minuto em que você começa a silenciar a imprensa, você, na verdade, está começando a amordaçar o país e faz com que o Estado comece a ter controle sobre a população ou o que ela tem direito ou não a ver. Eu me lembro na Guerra do Vietnã, quando os americanos proibiram que os jornalistas publicassem uma matéria onde os jornalistas tinham presenciado um helicóptero partir ao meio 4 pessoas com uma rajada de metralhadora. E a resposta do general foi exatamente nesse mesmo nível. Puxa, se vocês publicarem isso, nunca mais vão deixar a gente fazer uma guerra. E aqui é a mesma coisa. Se publicarem algumas coisas sobre alguns políticos, esses políticos não vão ter mais vez. A tentativa de amordaçar a imprensa é exatamente manter o status quo de quem já está no poder. E isso é um problema sério, porque quanto mais a gente cede neste campo, mais fácil que a população inteira seja controlada e a verdade que vai ser dita seja aquela que alguém escolheu para que a gente ouça. Eu pergunto por quê, eu pergunto ao Domingos Filho, que está aqui com a gente, por que o Estadão, não um jornal tradicional, né, ele poderia estar proibido de falar sobre uma pessoa? Isso não parece uma decisão, me parece que há algo errado nessa história. É um órgão de imprensa, um órgão que teria todo o direito de publicar aquilo que acha que deve, obviamente, pautado numa responsabilidade. E se declarar algo que não condiz com a verdade, cabe àquele que está sendo acusado, sobre aquele fato, acionar a justiça e a justiça sentenciar, julgar, sentenciar aquele fato. Mas outros fatos independem daquele. Ou será que eu estou errado e está tudo invertido? Márcio, eu vou falar em tese, porque eu não conheço do inquérito, do processo que está esse Fernando Sarney submetido. Eu estou falando em tese. Porque eu acredito que isso tenha sido uma nota, certo? E que aquela nota talvez tenha provocado algum mal-estar, alguma situação da família Sarney. Agora, daí eu falar que assim, olha, os olhos do Domingos são azuis. Aí você vai dizer, não, te processo porque não são. Você ganhou, não são, eu menti. Mas, enquanto está rolando esse processo dos olhos azuis, por que eu não posso falar dos braços, da perna ou da barriguinha que de repente, né? Não tá... Por quê? Houve uma decisão judicial impedindo o jornal de publicar fatos relativos a esse inquérito que está em fase. O inquérito é um instrumento sigiloso. Ele, em alguns momentos, ele é sigiloso. Eu não sei que interesse... Mas ele é sigiloso, não pode chegar na imprensa. Ele não pode chegar na imprensa. Então, a própria justiça que concedeu liminar a esse Fernando Sarney, ela também, recentemente, você como jornalista sabe disso, lá o Supremo Tribunal Federal, eles acabaram com aquela lei de imprensa que foi criada na ditadura militar. Sim. Então, a gente não pode bater aqui na justiça porque ela agiu brilhantemente quando ela acabou com aquela lei que foi criada na ditadura. Sim, não é isso? Que parece que é de 64, e havia o DIP no Getúlio Vargas, né, de 37 até 45, depois veio a Assembleia Constituinte de 46, que liberou, né, 64 veio novamente, novamente amordaçando a justiça, né, e agora o Supremo recentemente decidiu que acabou com aquela lei
que amordaçava a imprensa. Agora, essa decisão do Fernando Sarney, não conheço detalhadamente o porquê dessa decisão judicial, porque está havendo uma contradição, né? Se o Supremo libera a imprensa, tudo pode ser demonstrado, e agora vem um juiz e proíbe o Estadão, ele deve ter seus motivos, até talvez para não atrapalhar a investigação, que eu penso que esse senhor vai ser condenado. José Mário Ferreira, dizem que nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Na verdade, são os 3 momentos em que a mentira reina, né? Antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma pescaria. Mas eu acho que a gente pode embutir uma quarta aqui, né? Durante uma democracia velada, né? Uma democracia que não é bem uma democracia, porque por mais que exista a necessidade, que nem colocou o Domingos Filho aqui, de sigilo durante determinado momento do inquérito, não é? Cabe à justiça não permitir que as informações vazem. Correto? Eu não posso punir você porque chegou a você uma informação. Eu tenho que punir a instituição que permitiu que aquela informação vazasse e chegasse até você. Isso. Ou então está havendo que uma distorção dos fatos, dos responsáveis, é isso, Coronel Marcelo? Decisão judicial é um problema, né? Mas nós temos um pano de fundo aqui nesse país, né? Falava-se tanto na ditadura, sem fazer apologia e tal, né? Que independente da imprensa, né? Na ditadura, mas, poxa, foi um período que eu não via. Nós estamos vendo agora a mordaça. Um jornal não pode falar de uma pessoa influente. Talvez se fosse o Chiquinho da padaria, não teria nada disso, né? Mas é filho de um senador, do presidente lá do Congresso, né? Então, sem falar no tráfico de influência ou num favorecimento, né? Mas a verdade é que nós estamos vivendo, eu entendo, falou-se aqui numa guerrilha urbana, que nós estamos vivendo numa falsa democracia, que você não pode falar, você não pode, os seus plenos direitos são cerceados, você não pode ir de uma rua para outra, que tem um bando com fuzil igual a Lampião te assalta. Será que no tempo da tão famigerada ditadura nós vivíamos assim? Os nossos muros eram altos? Hoje nós estamos vivendo encarcerados, né? E amordaçados. Então isso é um pano de fundo, sabe? É uma hipocrisia. Eu acho, eu queria só finalizar, antes que nos proíbam de continuar, na verdade, eu queria só finalizar o seguinte, eu creio que o grande problema não seja o regime, mas sim os excessos, não é? Os excessos, eles surgem quando não há um domínio daquilo que se pretende, não há um domínio real, não consegue se administrar aquilo que se pretende. Então surgem os excessos. Então, se a democracia peca porque existe o excesso, talvez, da liberdade para alguém que não está preparado. Assim como a ditadura também, no regime militar, pecou pelos excessos da proibição. Então, acho que a gente tem que parar de focar muito nesse sistema, qual o sistema que dá certo, e prestar mais atenção na forma que se administra o sistema, porque senão a democracia vai ser tão ruim, porque se comparar dados, gente, poxa, eu estava outro dia lendo lá sobre a lei da anistia, né, que foi colocado por terra, está se morrendo muito mais gente hoje do que na época dos militares, porque nós pegamos o ano inteiro 400 mortos. Hoje morre 200 pessoas por dia no Brasil, e ninguém fala isso. Vítimas de violência, né? Mas o nosso tempo é curto. Sem guerra ideológica. Sem guerra ideológica, não é? Vamos lá então. Esse é o óbvio, o nosso debate pela internet.